Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu me chamo Luciana, eu sou obreira da Casa do Senhor e também sou estudante de teologia. O meu objetivo em gravar esses vídeos é porque eu quero fazer uma pequena exposição no livro de Gênesis. Vamos ver se eu consigo fazer do capítulo 1 ao 50. Peço a ajuda de vocês, com seus comentários, com suas curtidas, me incentivando. Vai dar certo. E o motivo pelo qual eu comecei a estudar teologia é porque um dia eu li a Bíblia e eu não tinha entendimento. E eu precisava de ajuda e eu não tive com quem me ajudar. Então eu decidi estudar teologia por isso. E assim, eu quero ajudar pessoas que, assim como eu, não têm entendimento, quero ajudar. E eu quero começar a falar com vocês sobre o livro de Gênesis. A palavra Gênesis significa princípio. Quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés. Ele também escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros também são conhecidos como o Pentateuco, ou a Torá, ou a Lei. E o livro de Gênesis é dividido entre o capítulo 1 e o 11, como tudo começou, a história da criação. E a partir do 12 até o 50 é a história de Abraão e seus descendentes, os patriarcas, os pais da fé, são histórias. Então vamos começar. Por que Gênesis foi escrito? Muita gente pode se fazer essa pergunta. Gênesis foi escrito porque o povo hebreu, eles passaram mais de 400 anos sendo escravizados no Egito. Então, mais de 400 anos é tempo suficiente para eles esquecerem da sua fé, esquecerem de Deus, porque não foi passado para os seus filhos as leis de Deus. Então, muitos esqueceram, muitos passaram a adorar outros deuses. Então, quando Moisés tirou o povo do Egito, no comando de Deus, durante a peregrinação no deserto, o povo não sabia como obedecer, não sabia como adorar. Então Deus mandou ele escrever as leis. E durante os 40 anos no deserto, esses livros foram escritos. Então vamos começar, abram as suas Bíblias junto comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vamos lá. No princípio Deus criou os céus e a terra. Aqui no versículo 1, Moisés, quando fala que no princípio Deus criou os céus e a terra, simplesmente Moisés apresenta Deus. Moisés não explica Deus, não explica de onde veio Deus. Só diz que ele criou os céus e a terra. Ele já existia antes de todas as coisas. No versículo 2 diz: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Quando diz que a terra era sem forma, porque a terra era simplesmente terra e água. E Deus pegou isso e fez o nosso planeta Terra para a gente habitar nele. E quando diz que a terra era vazia, porque não existia seres vivos na terra. E havia trevas, era uma escuridão total. Versículo 3, então Deus disse: haja luz, e houve luz. Quando Deus diz haja luz, vai haver luz. Se você está orando por um parente que está nesse mundo perdido e você acha que não tem mais jeito, continue orando, não desista, porque vai chegar um dia que através da sua fé Deus vai dizer: haja luz na vida desse seu parente e haverá luz. Creia nessa palavra. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Deus nomeou, a luz chamou dia e as trevas chamou noite. Tudo pensando na gente. A partir do versículo 6, Deus começou a organizar a terra. Até então ele criou, agora ele vai começar a organizar para a nossa chegada. Versículo 6, e Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas.
E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento céus. Houve tarde e manhã ao segundo dia. A gente vê aqui que Deus fez a separação entre as águas debaixo do céu. Fez a separação, os mares, cada um no seu lugar, os rios. E as águas acima do céu são as nuvens. E Deus chamou o firmamento de céu. Então a gente vê aqui que o céu foi criado no segundo dia e Deus já existia. E muitas pessoas acham que Deus mora no céu, que ele fica lá, que ele fica lá preso. Ele não fica lá preso no céu. Deus está em todas as coisas, em todos os lugares. Antes mesmo do céu ser criado, Deus já existia. Versículo 9, Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. Toda vez que Deus criou alguma coisa, Ele diz que isso era bom, porque Ele é bom. Ele criou todas as coisas para a gente. E Deus disse que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde, manhã, ao terceiro dia. Deus fez as frutas, as árvores, as ervas, tudo para a gente. E mais uma vez Ele disse que isso era bom. A partir do versículo 14, Deus começou a decorar. Primeiro Ele criou, depois Ele começou a organizar. E agora Ele começa a decorar, deixar tudo lindo, perfeito para a gente. E Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Aqui a gente pode, quero que vocês observem bem comigo, que aqui Deus criou e Ele não nomeou. As outras coisas Ele nomeou, mas quando chegou aqui, Ele só falou que são grandes luzeiros. Ele não nomeou sol e lua. Por que Ele não nomeou? Porque lá no Egito eles adoravam esses luzeiros, eles nomearam como sol e lua e fizeram deles deuses. E aqui a Bíblia prova que nem nomeado eles foram porque eles são só meras criaturas de Deus. Então, criaturas não podem ser adoradas. Só quem pode ser adorado é o nosso Deus. Então, como eles adoravam, então aqui Moisés deixou bem claro que eles são só criaturas, não podem ser adoradas. Versículo 17. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Mais uma vez Deus disse que isso era bom. E Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia, e Deus disse que a terra produz seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens segundo a sua espécie. Aqui no versículo 24, eu quero que vocês acompanhem comigo, que fala assim, que a terra produza seres vivos. A gente não tem noção de como isso aconteceu. Brotou da terra os seres vivos. Simplesmente Moisés diz que a terra produz os seres vivos. E não explica como foi isso. Saiu da terra seres vivos.
E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Mais uma vez, Deus disse que isso era bom. Versículo 26, e Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aqui a gente pode ver que todas as vezes que Deus criou alguma coisa, Ele falou no singular. E aqui ele fala, quando ele criou o ser humano, ele fala façamos no plural. Façamos conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Quando fala que nós somos quando a palavra de Deus fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus, eu pensava assim, como que a gente pode ser a imagem e semelhança de Deus? Como que a gente se parece com Deus? Se uns têm o cabelo de um jeito, outros têm o nariz de um jeito, o nariz de outro, outros são brancos, outros são negros. Como é que a gente é a imagem e semelhança de Deus? Eu ficava pensando, e não saiu nada desse pensamento. E estudando, eu descobri que sermos a imagem e semelhança de Deus é porque somente o homem recebeu o sopro de Deus. Somente o homem possui livre-arbítrio e consciência. Somente o homem é um ser racional, a gente pode pensar. Somente o homem temos domínio sobre a natureza e os seres vivos. É por isso que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E nós temos a bondade de Deus dentro de nós, nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Quando Deus criou o ser humano, Ele não fez o ser humano para pecar, mas Ele deu o livre-arbítrio e o ser humano escolheu. Aqui no 28 diz, e Deus os abençoou e lhe disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda, eis que lhe tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, que isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida. Toda erva verde lhe servirá de alimentos. Deus deu tudo isso para nosso alimento. E assim aconteceu. Deus viu que tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã o sexto dia. A gente pode ver que no sexto dia, quando Ele criou o ser humano, Ele disse, e eis que era muito bom. Todas as vezes que Ele criou as outras coisas, Ele disse que isso era bom. Mas quando Ele criou o ser humano, Ele disse, e eis que era muito bom. Então a gente pode imaginar a alegria de Deus olhando para o ser humano, a alegria de Deus olhando para a criação dele, a felicidade que ele teve quando criou a gente, um ser, para que ele pudesse conversar, para que ele pudesse ser amigo. Ele ficou muito feliz quando ele disse, eis que era muito bom. Então você pode ver como Deus fez a gente tão especial, como Ele diferenciou a gente das outras criaturas que Ele criou. E tem muita gente que não sabe da importância que tem para Deus. Tem muita gente que vive nesse mundo aí de pecado e não sabe do quanto você é importante para Deus, do quanto Deus quer você, do quanto Deus quer conversar com você, Deus quer ser seu amigo. Está só esperando você deixar. Amém, irmãos? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo.